A maioria das pessoas comete o mesmo erro financeiro básico. Elas vivem do jeito errado. Gastam primeiro, pagam suas contas, compram o que querem, saem para jantar, trocam de celular e só então, se sobrar algo no fim do mês, pensam em guardar. Mas nunca sobra. Nunca sobra porque a vida sempre encontra um jeito de consumir cada centavo que você permite que ela consuma. E aí você olha para a sua conta bancária no final do mês e percebe que, mais uma vez, não guardou nada. Promete a si mesmo que no próximo mês vai ser diferente. Mas não é, nunca é. E os anos passam e você continua preso. Preso ao seu emprego, preso às suas contas, preso porque não tem reserva nenhuma, porque você passou a vida inteira financiando os sonhos dos outros enquanto negligenciava os seus próprios. Deixa eu te dizer algo que mudou minha vida e a vida de todos que levaram isso a sério. Pague-se primeiro. Não é uma frase bonita de autoajuda. Significa que antes de pagar qualquer conta, antes de comprar qualquer coisa, você separa uma parte do que ganha para você mesmo, para seu futuro, para sua liberdade. Parece simples, mas ninguém faz. Sabe por quê? Porque isso exige que você gaste menos do que ganha. E a maioria das pessoas não quer gastar menos. Elas querem ganhar mais para poder gastar mais. É uma armadilha sem fim. Você aumenta sua renda, aumenta seus gastos na mesma proporção e continua quebrado. Só que agora, com um carro melhor e um apartamento maior, a única saída real é separar o dinheiro antes que ele chegue à sua conta, antes que seu cérebro tenha a chance de inventar uma necessidade para ele. Configure transferências automáticas. Crie investimentos que saem direto do seu salário. Faça com que o dinheiro desapareça antes de você poder tocá-lo. Previdência privada, investimentos com tributação diferida, qualquer estrutura que tire o dinheiro da sua mão imediatamente. Eu sei o que você está pensando, mas Charlie, eu tenho força de vontade. Eu consigo controlar meus gastos. Não, você não consegue. Ninguém consegue. O cérebro humano não foi feito para isso. Somos criaturas de hábito, e nossos hábitos são infinitamente mais fortes do que nossa disciplina. Você pode ter disciplina por um dia, por uma semana, talvez até por um mês, mas hábitos ruins estão lá, esperando o momento em que você está cansado, estressado ou simplesmente distraído. Ninguém toma boas decisões financeiras o tempo todo. Eu não tomo. Warren não toma. Ninguém toma. É por isso que sistemas vencem disciplina. Sempre. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de estruturas onde a escolha errada simplesmente não existe. Se o dinheiro não chega à sua conta, você não pode gastá-lo. Simples assim. A automatização vence tentação, porque elimina a tentação completamente. Agora deixa eu ser honesto com você sobre algo que ninguém quer ouvir. O começo é brutalmente difícil. Formar uma reserva inicial exige sacrifício, foco e uma disciplina que vai testar cada fibra do seu ser. Você vai olhar para seus amigos comprando coisas, viajando, vivendo uma vida que parece melhor que a sua, e vai doer muito. Mas essa é a base de tudo que vem depois. Sem essa base você nunca sai do lugar. E aqui está o problema. A maioria das pessoas tem uma mentalidade de desculpas que as mantém pobres para sempre. Isso não se aplica a mim. Minha realidade é diferente. Quando eu ganhar mais, aí eu começo a guardar. Essas frases são veneno. São o motivo pelo qual você vai chegar aos 50 anos sem nada guardado, olhando para trás e se perguntando onde foi que errou. Deixa eu te contar sobre Mozart. O cara era um gênio, um dos maiores compositores que já existiram, e morreu pobre, falido, enterrado em uma vala comum. Sabe por quê? Porque ele gastava mais do que ganhava. Simples assim. Nem fama, nem talento, nem genialidade salvam alguém que não entende essa regra básica. As regras financeiras se aplicam a todos. Não importa quem você é. O que destrói as pessoas são os pequenos gastos. Cada decisão individual parece inofensiva. Uma saída aqui, uma compra ali, um aplicativo de assinatura que você nem usa mais. Mas hábitos ruins se acumulam silenciosamente. É como um pequeno vazamento em um navio.
Você não percebe, até que o navio está afundando e é tarde demais. Vou te dizer de novo porque isso é importante. Se o dinheiro entra na sua conta, você já perdeu. Toda vez que você precisa tomar uma decisão sobre gastar ou não gastar, você cria uma chance de errar. E você vai errar, não porque você é fraco, mas porque somos todos humanos. Automatizar elimina essas decisões, e é por isso que funciona. Gratificação adiada. Essa é a parte que separa quem constrói riqueza de quem passa a vida correndo atrás do próprio rabo. Humanos não são feitos para esperar. Queremos prazer agora. Queremos resultados imediatos. Mas investir exige paciência. Exige que você plante hoje para colher daqui a anos. E a disciplina sempre falha exatamente nos piores momentos, quando você mais precisa dela. Aqui está algo que aprendi com meu amigo Warren. Pense ao contrário. Inversão. Em vez de perguntar como eu faço para ganhar mais dinheiro, pergunte como eu faço para não perder o que tenho. Em vez de perguntar como eu fico rico, pergunte como eu evito ficar pobre. Essas perguntas mudam completamente o jogo porque te forçam a pensar nos erros que você precisa evitar, não nas tacadas de sorte que você precisa acertar. O que realmente destrói riqueza? Despesas que crescem junto com sua renda. Você ganha mais, gasta mais e fica no mesmo lugar. Dívidas para consumo. Comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem. Falta de paciência para o longo prazo. Querer resultados em 6 meses quando deveria estar pensando em 6 anos. Identidade baseada em gastar. Se você se define pelo carro que dirige ou pela roupa que veste, você já perdeu. E a crença de que um dia eu vou começar. Esse dia nunca chega. A riqueza real não está em comprar e vender, está em esperar, em ter paciência, em deixar o tempo fazer o trabalho pesado. O grande dinheiro vem do efeito composto, dos juros sobre juros, do crescimento lento e constante ao longo de décadas. Mas para isso você precisa de capital, precisa ter dinheiro guardado e paciência para deixá-lo trabalhar. Margem de segurança. Essa é uma das ideias mais importantes que você vai ouvir. Você precisa de uma reserva para emergências, para crises, para os seus próprios erros. Porque você vai cometer erros. O mercado vai cair. Coisas inesperadas vão acontecer. E se você não tiver margem de segurança, qualquer problema pequeno vira um desastre completo. Sem margem, você é forçado a vender nos piores momentos, a tomar decisões ruins sob pressão. Gastar tudo que você ganha é se alavancar contra o seu próprio futuro, é apostar que nada vai dar errado, que você nunca vai perder o emprego, que nunca vai ficar doente, que nunca vai ter uma emergência. E dívida destrói completamente sua margem de segurança. Um erro, uma crise, e tudo desmorona. Aqui está algo que a maioria das pessoas não entende. Sua identidade financeira determina seu comportamento. Se você se vê como um consumidor, você vai consumir. Se você se vê como um dono, como um alocador de capital, você vai investir. Quem você acredita que é define cada decisão que você toma. Poupar não é sobre dinheiro, é sobre quem você escolhe ser. Pessoas verdadeiramente ricas não vivem como você imagina. Elas vivem abaixo do padrão esperado, dirigem carros mais simples, moram em casas menores, gastam menos do que poderiam, porque entendem algo fundamental. Menos gastos significa mais opções, mais liberdade. E liberdade gera muito mais felicidade do que qualquer bem material. Temperamento importa infinitamente mais do que inteligência. Eu vi pessoas brilhantes quebrarem porque não conseguiam controlar suas emoções. E vi pessoas simples construírem fortunas através de consistência e controle emocional. Você não precisa ser um gênio. Precisa ser estável. Precisa manter a cabeça fria quando todo mundo está perdendo a sua. O maior inimigo que você tem não está lá fora. Está dentro da sua cabeça. É o auto-engano. Justificativas que você inventa para gastar. A percepção distorcida de que você merece aquela compra. Gastar dá uma sensação de prazer no momento, mas é uma perda garantida no futuro. E seu cérebro é especialista em esconder isso de você. Tem uma regra que chamo de regra da avó.
Faça o necessário antes do prazer. Poupe primeiro, gaste depois. Parece uma diferença pequena, mas muda tudo psicologicamente. Quando você inverte a ordem, você cria uma estrutura onde seus objetivos vêm antes dos seus impulsos. Vou deixar claro, poupar não é o objetivo final. O objetivo é liberdade, é ter opções, é poder dizer não quando você quer dizer não. Gastos conscientes fazem parte de uma vida boa, mas a palavra-chave é consciente, intencional, não impulsivo. O caminho para construir riqueza é chato, não tem atalhos, não tem hacks, não tem segredos. É consistência ao longo de décadas. É começar cedo e continuar sempre. É fazer a coisa certa, repetidamente, mesmo quando ninguém está olhando e mesmo quando você não quer. E se você não começou cedo, nunca é tarde. O segundo melhor momento para começar é agora. Os princípios não mudam com a idade. Começar tarde ainda é infinitamente melhor do que nunca começar. Evitar estupidez é mais importante do que ser genial. Evite dívidas caras. Não viva para impressionar pessoas que nem se importam com você. Não confunda padrão de vida com patrimônio. Essas três coisas sozinhas vão te colocar à frente da maioria. Incentivos moldam comportamentos. Se você deixa dinheiro disponível, você vai gastá-lo. Se você automatiza a poupança, você vai poupar. É simples assim. Então ajuste seu ambiente. Não confie em si mesmo. Confie no sistema que você criou. Pagar-se primeiro não é apenas uma estratégia financeira. É uma estratégia de vida. É a diferença entre viver reagindo ao que acontece e viver de acordo com o que você escolheu. Cria liberdade, segurança, independência. Cria uma vida onde você tem controle. Então deixa eu encerrar com isso. Não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Essa inversão muda tudo. Crie sistemas que funcionem automaticamente. Comece hoje, não amanhã. Não quando você ganhar mais. Hoje, porque cada dia que passa sem você fazer isso é um dia a menos de juros compostos trabalhando a seu favor. É um dia a mais financiando os sonhos de outras pessoas. E seu eu do futuro vai te agradecer ou te amaldiçoar, dependendo do que você decidir fazer agora. A escolha sempre foi sua, mas agora você não tem mais desculpas. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre dinheiro. A parte que realmente dói é que você pode estar fazendo tudo certo no trabalho, sendo promovido, ganhando elogios, subindo na carreira e ainda assim estar falindo silenciosamente. Porque sucesso profissional e sucesso financeiro são coisas completamente diferentes. Eu conheci executivos brilhantes que ganhavam fortunas e viviam de salário em salário, presos, desesperados, com medo de perder o emprego porque não tinham nada guardado. A armadilha é sutil. Você começa a ganhar bem e pensa que finalmente chegou lá. Então muda para um apartamento melhor. Afinal, você merece, certo? Compra um carro mais novo. Começa a frequentar restaurantes mais caros, suas roupas melhoram, suas viagens melhoram, e de repente você está gastando tanto quanto ganhava quando ganhava metade. Só que agora com mais pressão, mais responsabilidade, mais estresse, é o que chamo de esteira do consumo. Quanto mais rápido você corre, mais rápido a esteira acelera. Você nunca sai do lugar. E o pior é que você olha ao redor e vê todo mundo fazendo a mesma coisa. Seus colegas, seus vizinhos, seus amigos. Então parece normal, parece certo, mas não é. A verdade brutal é que a maioria das pessoas está fingindo, estão vivendo vidas que não podem pagar, dirigindo carros financiados, morando em casas hipotecadas até o teto, tirando férias no cartão de crédito. E você olha para elas e pensa que está ficando para trás, que precisa alcançá-las, mas elas estão afundando. E se você tentar alcançá-las, vai afundar junto. Eu aprendi algo fundamental observando pessoas que realmente construíram riqueza. Elas não se importam com o que os outros pensam, simplesmente não se importam. Enquanto todo mundo está comprando para impressionar, elas estão investindo em silêncio. Enquanto todo mundo está postando fotos de viagens, elas estão acumulando ativos. E daqui a 20 anos, enquanto todo mundo ainda estiver reclamando do chefe, elas vão estar livres. Liberdade financeira não é sobre ter milhões. É sobre não precisar do próximo salário para sobreviver. É sobre poder escolher. Poder dizer não.
poder sair de uma situação ruim sem entrar em pânico. E essa liberdade começa exatamente no momento em que você para de gastar tudo o que ganha. Aqui está algo que nunca me sai da cabeça. O custo real de uma compra não é o preço. É tudo que aquele dinheiro poderia ter se tornado se você tivesse investido. Você compra um carro de 50 mil. Não gastou 50 mil. Gastou os 500 mil que aquilo poderia ter se tornado em 30 anos. Gastou anos de liberdade. Gastou opções futuras e trocou isso por um pedaço de metal que vai desvalorizar. Não estou dizendo para você viver como um monge. Não estou dizendo para nunca gastar dinheiro. Estou dizendo para você entender o que está trocando. Porque cada decisão financeira é uma troca. Você está sempre escolhendo entre agora e depois, entre prazer imediato e liberdade futura. E a maioria escolhe errado simplesmente porque não está pensando. As empresas sabem disso. Todo o sistema econômico é construído para fazer você gastar. Publicidade, financiamento facilitado, cartões de crédito, parcelamento sem juros, tudo projetado para separar você do seu dinheiro da forma mais indolor possível. E funciona. Funciona perfeitamente. Porque nosso cérebro é terrível com dinheiro. Quando você parcela uma compra em 12 vezes, seu cérebro não registra o custo total. Só vê a parcela pequena. Quando você usa cartão de crédito, a dor de pagar é adiada. Você não sente. É por isso que estudos mostram que pessoas gastam muito mais com cartão do que com dinheiro vivo. O dinheiro vivo dói. Você vê saindo da sua mão. O cartão é abstrato. É invisível. E as empresas exploram isso sem piedade. Elas contratam os melhores psicólogos, os melhores designers, os melhores marqueteiros. Gastam bilhões estudando como fazer você comprar coisas que não precisa. E você acha que vai vencer essa batalha com força de vontade, com disciplina? Você não vai, a menos que mude o campo de jogo. Aqui está o que funciona. Fricção. Você precisa criar fricção entre você e seu dinheiro. Precisa tornar difícil gastá-lo. Cancele o cartão de crédito ou deixe em casa. Use dinheiro vivo. Configure seu banco para que transferências levem um dia para processar. Qualquer coisa que coloque um obstáculo entre o impulso e a ação. Porque o impulso passa, sempre passa. Se você conseguir esperar 24 horas, 90% das compras impulsivas desaparecem. Você percebe que não queria aquilo, que foi só um momento. Mas se você pode comprar com um clique, você compra, e depois se arrepende, e promete que da próxima vez vai ser diferente. Mas não é. Tem um conceito que mudou completamente como eu penso sobre dinheiro. Custo de oportunidade. Cada real que você gasta é um real que não está trabalhando para você, não está gerando retorno, não está te aproximando da liberdade, está morto. E isso não significa que você nunca deve gastar, significa que você precisa entender o que está sacrificando. Quando você é jovem, o custo de oportunidade é brutal. Um real investido aos 20 anos pode se transformar em 20, 30 reais aos 60, mas aos 60, aquele mesmo real talvez vire 2 ou 3. O tempo é o seu maior ativo quando você é jovem. E a maioria desperdiça esse ativo porque não consegue ver o futuro. Eu vejo jovens gastando cada centavo que ganham e penso: vocês não fazem ideia do que estão jogando fora. Não fazem ideia de como a vida seria diferente se guardassem nem que fosse 20% do que ganham. Daqui a 10 anos vão olhar para trás e ver que aqueles jantares, aquelas roupas, aqueles aplicativos de streaming não significaram nada, mas o dinheiro que poderiam ter guardado significaria tudo. E não é só sobre o dinheiro em si. É sobre o que o dinheiro compra de verdade. Tempo, opções, paz de espírito, segurança, a capacidade de ajudar quem você ama quando eles precisam, a capacidade de aproveitar oportunidades quando elas aparecem. Essas coisas não têm preço, mas você só consegue elas de um jeito, guardando dinheiro. Vou te contar algo sobre arrependimento. As pessoas não se arrependem do que compraram, se arrependem do que não fizeram. Ninguém chega aos 70 anos e pensa: nossa, devia ter comprado mais coisas. Elas pensam: devia ter começado a investir mais cedo, devia ter guardado mais, devia ter me libertado daquela empresa, devia ter passado mais tempo com minha família em vez de trabalhar tanto porque não tinha reserva. O arrependimento financeiro é silencioso, mas devastador.
É ver seus filhos passando pelas mesmas dificuldades que você passou, porque não conseguiu ensiná-los diferente. É depender de outras pessoas na velhice. É não poder fazer nada quando alguém que você ama precisa de ajuda. É olhar para trás e perceber que você teve o dinheiro, teve a chance, mas desperdiçou em coisas que não importavam. Então, quando eu digo pague-se primeiro, não estou falando só de dinheiro. Estou falando de respeito próprio. Estou falando de valorizar seu futuro tanto quanto você valoriza seu presente. Estou falando de parar de tratar seu eu do futuro como um estranho que você nunca vai conhecer. Porque você vai conhecer. Você vai ser essa pessoa. E ela vai ter que viver com as consequências de cada decisão que você está tomando hoje. Cada real que você gasta é um real que ela não vai ter. Cada dívida que você faz é um peso que ela vai carregar. E ela não pode voltar no tempo e mudar suas escolhas. Só pode viver com elas. Seja gentil com seu eu do futuro. Ele é você. E ele merece uma vida melhor do que viver preocupado, estressado, preso. Ele merece liberdade. E essa liberdade começa agora, com a decisão de pagar a si mesmo primeiro. Sempre. Sem exceção. Não amanhã. Hoje. A coisa mais difícil de aceitar é que você provavelmente está cercado de conselhos financeiros horríveis. Sua família, seus amigos, até pessoas que você admira estão te dando orientações que vão te manter pobre, e eles fazem isso com as melhores intenções, porque eles mesmos acreditam nessas mentiras. Você tem que aproveitar a vida enquanto é jovem. Dinheiro existe para ser gasto. Você não pode levar nada quando morrer. Essas frases soam sensatas. Até parecem sabedoria, mas são veneno puro. São exatamente o tipo de pensamento que mantém gerações inteiras presas em empregos que odeiam, vivendo vidas que não escolheram. Aproveitar a vida não significa gastar todo o seu dinheiro. Significa ter liberdade para fazer escolhas reais. E você não tem liberdade quando está quebrado. Você tem obrigações, tem contas, tem medo. Isso não é aproveitar. Isso é sobreviver. Tem uma ilusão perigosa que nossa cultura vende. A ideia de que você precisa escolher entre viver bem agora ou viver bem depois. Como se fosse impossível fazer os dois. Mas essa é uma falsa escolha. A verdade é que pequenos sacrifícios agora criam uma vida exponencialmente melhor depois. E depois chega mais rápido do que você imagina. Você acorda um dia e tem 40 anos, 50, 60, e de repente percebe que depois é agora. E se você não se preparou, se gastou tudo pelo caminho acreditando que sempre haveria tempo, você está ferrado, completamente ferrado, e não tem volta. Eu vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, dedicadas, chegando perto da aposentadoria sem nada. Absolutamente nada. Dependendo de pensão do governo, dependendo dos filhos. Perdendo toda a dignidade que construíram ao longo da vida, porque acharam que poupar era algo que fariam, eventualmente. E sabe qual é a parte mais cruel? É que eles tiveram o dinheiro. Passou pelas mãos deles. Centenas de milhares, às vezes milhões ao longo de uma carreira, mas escorreu pelos dedos como areia. Gastaram em coisas que nem lembram. Em experiências que pareciam importantes na hora, mas que não deixaram marca nenhuma. Isso me leva a outro ponto crucial, a diferença entre valor e preço. Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe. E a maioria das pessoas confunde completamente os dois. Pagam preços altos por coisas de valor baixo e nem percebem. Aquele carro novo tem um preço alto. Mas qual é o valor real? Te leva do ponto A ao ponto B, igual a um carro usado. A diferença está na sua cabeça, no status, na aprovação temporária de pessoas que não pensam em você 5 minutos depois de te verem. Você está pagando um prêmio enorme por algo que não tem valor real. É troca burra. Agora pega educação. Um curso que melhora suas habilidades. Um livro que muda sua perspectiva. Isso tem preço baixo, mas valor potencialmente infinito. Pode mudar sua trajetória completamente, mas a maioria gasta mais em um final de semana do que gasta em educação em um ano inteiro. Nós valorizamos o que é visível e desvalorizamos o que é invisível. Um jantar caro, você vê, você sente.
Você posta nas redes sociais. Investimentos crescendo silenciosamente na sua conta. Invisível. Chato. Ninguém aplaude. Então gastamos no que dá recompensa social imediata e ignoramos o que realmente importa. E aqui está a armadilha psicológica mais sinistra de todas: hedonic adaptation. Adaptação hedônica. Qualquer coisa que você compra, qualquer upgrade no seu estilo de vida, você se acostuma em semanas. A emoção passa, o prazer desaparece e você volta exatamente ao mesmo nível de felicidade que tinha antes, só que agora está mais pobre e precisa manter aquele novo padrão. É por isso que pessoas que ganham na loteria voltam ao mesmo nível de felicidade de antes em questão de meses. É por isso que CEOs que ganham milhões por ano não são mais felizes que professores que ganham uma fração disso. Nosso cérebro se adapta, sempre. E quando se adapta, você precisa do próximo upgrade para sentir alguma coisa de novo. É uma roda de hamster infinita. E a única forma de sair é perceber que você está nela. Perceber que comprar coisas não te faz feliz. Nunca fez. Nunca vai fazer. O que te faz feliz é segurança, autonomia, relacionamentos, propósito. E nenhuma dessas coisas se compra em loja. Eu passei décadas estudando o que separa pessoas que acumulam riqueza de pessoas que não acumulam. E a diferença não está no quanto ganham. Conheço médicos, advogados, executivos que ganham fortunas e estão quebrados. E conheço professores, funcionários públicos, pequenos empresários que ganham bem menos e são ricos. A diferença está em uma coisa só: taxa de poupança. Quanto você guarda em relação ao quanto ganha. Essa métrica importa infinitamente mais do que seu salário. Porque você pode controlar sua taxa de poupança. Não pode controlar completamente quanto ganha, mas pode controlar totalmente quanto guarda. Se você guarda 10% do que ganha, não importa se ganha 3 mil ou 30 mil. Você está no caminho certo. Se você guarda 0%, não importa quanto ganha. Você está condenado. É matemática pura, implacável, não tem exceção. E essa taxa de poupança precisa ser sagrada, não negociável. Você não ajusta ela para baixo quando aparecem necessidades, porque sempre aparecem necessidades. A vida sempre encontra uma forma de preencher qualquer espaço financeiro que você deixa aberto. Sempre. Aqui está o que realmente acontece quando você não tem dinheiro guardado. Você toma decisões ruins, decisões desesperadas. Aceita empregos que odeia porque precisa pagar as contas. Fica em relacionamentos ruins porque não pode se sustentar sozinho. Deixa oportunidades passarem porque não tem capital para aproveitá-las. Dinheiro guardado não é sobre comprar mais coisas. É sobre comprar opções. E opções são o verdadeiro luxo. A pessoa rica não é quem tem o carro mais caro. É quem pode escolher não trabalhar por 6 meses sem entrar em pânico. Quem pode mudar de cidade se quiser. Quem pode ajudar um amigo em necessidade sem pensar 2 vezes. Isso é riqueza real. E ela está disponível para qualquer um que esteja disposto a fazer as trocas certas. Mas você tem que fazer as trocas. Tem que escolher. E a maioria não quer escolher. Quer tudo ao mesmo tempo. E acaba não tendo nada. Tem uma pergunta que eu faço para as pessoas. Se você perdesse seu emprego amanhã, quanto tempo conseguiria manter seu padrão de vida atual? 1 mês? 2? Se a resposta é menos de 6 meses, você não tem segurança nenhuma. Está vivendo no limite. Um empurrão e você cai. E o mundo está cheio de empurrões, crises econômicas, demissões, doenças, acidentes, pandemias, coisas que você não pode prever ou controlar. Se você não está preparado, qualquer um desses eventos te destrói completamente. E a preparação começa com uma decisão simples: pagar a si mesmo primeiro, sempre, sem falha, sem desculpa, porque no final, ninguém vai fazer isso por você. Não existe cavaleiro de armadura brilhante vindo te salvar. Não existe herança milagrosa. Não existe golpe de sorte garantido. Existe só você, suas escolhas e as consequências delas. E essas consequências se acumulam silenciosamente, dia após dia, até que de repente você olha ao redor e percebe que construiu uma vida. A questão é, que tipo de vida?